Olá, meus amigos, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa casa de oração Prozebem. Estou muito feliz de estar aqui na companhia de vocês. É muito bom a gente se reunir para poder meditar um pouquinho do Evangelho, não é verdade? É sempre muito bom ver as considerações do que o mestre falou em sua passagem aqui na Terra, enquanto estava na matéria, né? E também as orientações que a doutrina espírita nos traz. Então, hoje a gente vai tratar de um tema muito legal, que é não separem o que Deus uniu, que está lá no capítulo 22. E aqui nesse capítulo, Kardec ele aborda a indissolubilidade do casamento e o divórcio. E aí, o que é que vocês acham? Será que a gente não pode se separar, não pode se divorciar? Casou, está casada, isso aí tem que aguentar até o fim da existência, está no planejamento reencarnatório, tem que aguentar. O que é que vocês acham sobre esse tema? É algo muito interessante, né? Muita gente tem dúvida nessa parte de casamento, de relacionamentos, o que é que a doutrina espírita orienta. Então, é um tema muito interessante. Se você está curioso, fica aí até o final, porque estudar Jesus, estudar a doutrina espírita é sempre muito bom, não é verdade? Mas, para começar, vamos ler uma mensagem que está no livro Pílulas de Confiança, tá? De André Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz, Pílulas de Confiança. Esse capítulo se chama Fonte Interior e diz assim: se te sentes à beira de um poço sem água a requisitar alimento para tuas carências e necessidades, olha para a ausência do que aparentemente te falta, a fim de que encontres o que verdadeiramente necessitas. O que sustenta a alma no caminho da realização interior é a fonte sagrada que brota dentro de si mesmo, nascida dos lençóis freáticos da inspiração e da conexão com o divino. Se aparentas não ter aquilo que te abastece o coração de sentido e de significado, aprofunda a incisão do bisturi da autopercepção nos tecidos do coração, rompendo as algemas que te impedem de acessar o manancial de força e fortaleza que há em ti. Aquilo que te sustenta nasce de dentro, brota do centro e preenche-te inteiro, fazendo-se fonte em ti. Então, inspirados por essa mensagem maravilhosa, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus Pai de amor, ao nosso Mestre amado querido Jesus, a Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, enchendo desde já o nosso coração de gratidão. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de nos reunirmos mais neste momento que o Prozebem nos proporciona, esse momento de reflexão diária do Evangelho. Como é bom, Mestre, termos a oportunidade de nos reunirmos para entendermos um pouco mais das tuas orientações. Que o Senhor possa, neste momento, suprir a nossa tremenda inferioridade moral, para que possamos, Mestre, compreender o teu ensinamento, à luz do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Que o Senhor, Mestre amado, se faça presente em nossa reunião, nessa grande egrégora divina que se faz presente agora. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor ilumine as nossas consciências, que o Senhor seja o farol a guiar as nossas vidas, hoje e sempre. Fica conosco, Mestre, nos abençoa, nos guia e nos ilumina, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos começar? Esse tema muito, muito legal, muito bom. Quem está acompanhando pelo Evangelho é o capítulo 22, Não Separem o que Deus Uniu.
E aqui a gente vai... Olha só esse título. Não separem o que Deus uniu. Eita, que aqui a gente vai ter um grande desafio, que é justamente, gente, compreender que união é essa, né, que se firma em Deus, porque a união que se firma em Deus é a união indissolúvel. Então, que união é essa? Qual será essa união? O capítulo, ele se inicia com uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Vamos dar uma lida nela e tecer algumas considerações, tá bom? Diz assim: os fariseus, para tentar Jesus, perguntaram: é permitido a um homem abandonar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não aprenderam que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse mais: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, para se juntar à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim eles já não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem então não separe o que Deus uniu. Depois os fariseus perguntaram a Jesus por que razão Moisés ordenou que o marido entregasse à esposa uma carta de separação antes de abandoná-la. Naquela época se dava uma carta de separação antes do homem abandonar, né, se divorciar da mulher. E aí Jesus respondeu: foi devido à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas esposas. Mas no início da humanidade não era assim. Eu declaro que todo aquele que abandonar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, também comete um adultério. E aquele que se casar com a mulher que foi abandonada, também comete adultério. Então, veja que Jesus ele aborda aqui a possibilidade, né, que Moisés deu de que houvesse a separação. E aí, o que é que ele deixa claro aqui para a gente? Que esse poder, esse fato, né, que Moisés deu, essa possibilidade de separação, foi por conta do que ele diz aqui? Por conta da dureza dos nossos corações, da dureza do coração das criaturas. Mas que isso não ocorreu desde o início da humanidade. E ele orienta: não separe o que Deus uniu. Então, Jesus está aqui se referindo muito claramente ao verdadeiro amor, que é o amor espiritual. Ele se refere aqui a essa união divina, união, né? Essa união, como ele diz, que Deus uniu, é aquela união indissolúvel que se dá pela afinidade espiritual. É aquela união que nem mesmo a morte do corpo físico é capaz de separar. Mas, veja, ao contrário, aquelas uniões que ocorrem apenas por interesses materiais, por circunstâncias do momento, aquelas uniões passageiras, essas não são indissolúveis. Por quê? Porque elas não se dão por uma afinidade espiritual, não se dá essa verdadeira união por Deus. Nas uniões espirituais, o que é que acontece aqui? Esse amor espiritual. A gente vê nitidamente entre os espíritos, entre as criaturas envolvidas, uma afinidade de princípios, tem uma afinidade de propósitos, tem um sentimento real e verdadeiro. E é por isso que as leis humanas, conforme a cultura e a época, elas vão se alterando para atender os interesses sociais, a depender da época que a gente viva. E é justamente isso que Kardec inicia falando, porque ele diz aqui no item 2: somente o que provém de Deus não está sujeito à mudança. Toda obra que é feita pelos homens está sujeita às modificações, não é isso? Tudo o que Deus cria, as suas leis são imutáveis, são imutáveis. Agora, as leis humanas, serão que elas são imutáveis como as leis divinas? É claro que não. É como ele diz, as leis humanas se modificam com o tempo, com o lugar, com o progresso da inteligência. E no casamento, que é de ordem divina, é a união com o homem e a mulher para permitir a reencarnação dos seres que morrem. Agora, as leis que regulam essa união são feitas pelos homens.
E não existe em todo o mundo dois países que elas sejam iguais, nem mesmo entre os países cristãos. Também não existe um só país onde essas leis não sofram modificações com o tempo. Então, Kardec faz uma separação aqui muito clara. Existem as leis divinas, que são leis imutáveis, e existe a lei humana. Essa lei que é imutável, que é a lei de reprodução, que permite a reencarnação e o progresso da humanidade por consequência, é aquela que há a união dos sexos, né? Havendo essa união para a multiplicação da espécie. Mas será que é apenas essa lei de união, né, dessa lei de reprodução, que rege a união do sexo? Será que a gente se une apenas para cumprir essa lei divina de reprodução e, consequentemente, do progresso da humanidade? E é isso que Kardec vai falar no item 3, porque ele vai dizer assim, ó, na união do homem com a mulher, além da lei divina de reprodução, então, além dessa lei divina, que é comum a todos os seres vivos, óbvio, temos para todos a união do sexo para que haja o quê? A reencarnação. Então, isso é para todo mundo. Mas ele diz aqui, existe uma outra lei divina nessa união. Existe uma outra lei de caráter exclusivamente moral, que é a lei de amor. Essa lei, como toda a lei de Deus, não pode ser alterada. Deus quer que as criaturas se unam, não só pelos laços da carne, ou seja, que não haja união apenas para se cumprir essa lei de reprodução. Não é esse o objetivo. A essa lei devemos somar a lei de amor. Então, essa lei, como toda a lei de Deus, não pode ser alterada. Deus quer que as criaturas se unam não só pelos laços de carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição entre o marido e a mulher se transmita aos filhos. Quer também que sejam dois em vez de um, a lhes dar amor, cuidados e fazê-los progredir. Aí ele pergunta, será que nas condições normais do casamento a lei de amor é sempre levada em consideração? E ele diz, né, justamente isso, que para que haja essa união espiritual, essa união que nada separa, que é unido, né, por Deus, ela deve ser regida pela lei de reprodução, mas também e essencialmente, gente, pela lei de amor. E Kardec faz esse questionamento de uma forma muito lúcida. Será que todas essas uniões, todos os casamentos, uniões estáveis, relacionamentos em geral, eles se pautam sempre na lei de amor? Será realmente que a gente sempre pensa apenas no amor, que estamos nos unindo por afinidade, porque amamos aquela pessoa? Não podemos ser ingênuos de acreditar que sim. Todos nós sabemos que não, que muitas uniões existem que se dão por conveniência, para satisfação de interesses que são passageiros, tá? E aí é que ele vai trazer essa questão questionando que será que é caridoso, será que é correto se manter a qualquer preço uniões onde não há o amor, onde não se tem mais respeito, onde não se tem o carinho mútuo que as partes devem ter, né, umas com as outras? E é isso que ele fala aqui, que ele diz aqui, será então desnecessária a lei civil, precisando o casamento voltar a ser regido pelas leis da natureza? Não. Aqui. As dificuldades para o cumprimento da lei divina, que tem por base a lei de amor, decorrem dos preconceitos humanos e não da lei civil. Embora seus preconceitos estejam ainda muito ativos, já perderam sua força junto aos povos esclarecidos. Eles desaparecerão totalmente com o progresso moral, que fará com que os homens vejam os males incontáveis e até mesmo os crimes que resultam de uniões onde somente são levados em conta os interesses materiais. A separação dos casais que não podem mais viver juntos é sempre bem-vinda, pois a perspectiva de uma aliança
que não pode ser desfeita, aumenta o número de uniões ilegais. Kardec vai por um caminho muito interessante aqui, que ele diz a que preço a gente vai manter uma união que não se pauta no amor. Manter isso aí, não permitir a dissolubilidade do casamento, é você permitir que se aconteçam uniões ilegais, porque as pessoas não vão deixar, elas não deixam de se relacionar com outras pessoas simplesmente porque estão casadas, sabemos disso. Então, assim, você não permitir que o divórcio aconteça nos casos onde não há amor, é você permitir que crimes aconteçam. Quantos crimes a gente não vê por conta dessa questão do relacionamento? Não é verdade? Quantas vezes isso não acontece? E quantas uniões ilegais são aí formadas porque as pessoas acreditam que, não, não posso, me casei, já era, tenho que ficar até o fim. Não, gente, não é assim. Como tem pessoas que pensam, será que está no meu planejamento reencarnatório? Eu estar com essa pessoa e eu tenho que suportar tudo, às vezes até situações abusivas, de relacionamentos abusivos, e é óbvio que não. Kardec está dizendo que não. O que deve prevalecer é a lei de amor. Se não há a lei de amor nesse casamento, nessa união, que ela possa ser dissolvida perante a lei dos homens. E claro, gente, se essa união foi desfeita naquele momento, não pense que, mas aí então eu me separei dessa pessoa, me divorciei, então necessariamente em reencarnações subsequentes eu tenho que ficar voltando com ela, porque eu tenho que resgatar com ela através do casamento? Não necessariamente. A lei divina tem inúmeras formas para a gente resgatar os nossos débitos. Não necessariamente vai ser você estar com aquela pessoa pelo casamento. Não necessariamente. Você pode resgatar de outras formas, tá? E aqui, Kardec ainda vai falar sobre o divórcio, no item 5, certo? Que o divórcio, ele diz que o divórcio vem realmente para separar aquilo que de fato já está separado, né? E ele não é contrário à lei de Deus, tá? Porque é aplicável o quê? Nos casos que a criatura desconsiderou as leis divinas. Eu desconsiderei as leis divinas, me casei com aquela pessoa, e aí é claro que é permitido o divórcio, né? E a dureza é justamente essa dureza do coração que Jesus se refere, que nós contrariamos as leis divinas pela dureza do nosso coração. E foi isso que fez com que Moisés admitisse que se devolvesse a esposa, justamente se referindo às relações que não são pautadas nessa lei de amor, e sim em interesses materiais. E aí é muito interessante a gente falar um pouquinho sobre os tipos de casamento. Tem Martins Peralva que faz, no livro Estudando a Mediunidade, uma divisão dos casamentos. Existem vários tipos de casamento e ele faz uma classificação que é bem interessante para a gente. Ele fala dos casamentos provacionais, que são os casamentos onde espíritos têm um comprometimento de vidas passadas e eles precisam se reajustar. Então, nesse caso, tem um planejamento reencarnatório para que eles reencarnem, fiquem juntos na existência atual. Então, nesse caso, não são espíritos com o sentimento de uma afinidade profunda a uni-los, né? Eles vêm nessa condição para se reajustarem. Então, nesses casos, os espíritos envolvidos, eles têm esse grande desafio de aprender a se amar, a exercer a renúncia, a abnegação. Eles são muitas vezes magnetizados pela espiritualidade para que eles possam se apaixonar, afastando aquela antipatia que naturalmente eles teriam pelo outro. Sem essa intervenção espiritual, esse antagonismo do passado, ele apareceria e não teria casamento entre eles. Então, é a espiritualidade que une esses corações para que, nesse convívio diário, essa animosidade do passado se transforme em laços de amor, em laços de fraternidade. É uma possibilidade de reajuste, tá? Não é ainda aquela união de almas afins. Esses casamentos provacionais.
Aí temos também os casamentos acidentais, que são aqueles encontros de almas, é, digamos assim, com uma evolução espiritual ainda um pouquinho menor, que elas são atraídas momentaneamente, sem identificação, eles não têm um compromisso espiritual anterior. Essas uniões acidentais, como o próprio nome diz, elas não estão previstas no planejamento reencarnatório. Há aquela atração momentânea, em que predomina toda a sexualidade, a sensualidade ou interesses pessoais, tá? Podendo também ser imposta por uma gravidez, por exemplo, enfim, inúmeras circunstâncias, certo? Inferiores ainda, que faz com que esses casamentos, essas uniões acidentais aconteçam. Então, nessas aqui também não há o amor espiritual ainda, e naturalmente elas vão naturalmente acabar, né? Porque elas não foram unidas por Deus. Temos os casamentos sacrificiais. Nos casamentos sacrificiais, ocorre, né, quando há o reencontro de uma alma mais iluminada, que já alcançou um determinado progresso, e com a alma inferiorizada, com o objetivo de auxiliar essa alma mais inferiorizada. Então, é a aproximação de almas espiritualmente opostas. Uma mais esclarecida se voluntaria para auxiliar o outro na evolução espiritual. Então, temos uma alma mais elevada e outra um pouco mais inferiorizada, e essa alma que já está mais iluminada vai auxiliar a outra que está ainda um pouquinho inferior. Aí temos os casamentos afins, né, que aí sim decorrem da lei de afinidade. É aí que se iniciam as verdadeiras uniões. Não tem divórcio, não tem quebra da união, porque realmente aqui as criaturas são unidas por verdadeiros laços de amor. São realmente espíritos afins, espíritos amigos que se reencontram para consolidar essa afinidade, tá? Geralmente acontece entre almas mais esclarecidas espiritualmente e que se afinam nesse amor, nessa amizade, nessa comunhão com as leis divinas, permitindo o casamento para quê? Para a consolidação desses laços de afeição. Esse casamento ele fortalece os laços de afeição desses espíritos. É muito reduzido esse caso na Terra, mas esses casos existem, tá? E não tem divórcio, não tem adultério nem nada disso neles. E ele coloca também os casamentos, Martins Peralva, os casamentos transcendentais, que ele diz que são raros, raríssimos, raríssimos, raríssimos na Terra. E ocorre quando almas engrandecidas no bem se buscam para realizações. Realizações, imagino, de grande vulto, né? E há o reencontro dos espíritos no plano material, só que eles se unem com o objetivo de realizações em prol da humanidade, com a finalidade superior, muito além dos interesses pessoais e materiais. Nesse caso, óbvio, não há divórcio, não há adultério, nem nada disso. E sobre o adultério, gente, a gente sabe que ele é contrário, tá? Às leis divinas. Na época do Cristo, inclusive, o adultério, ele ocasionava lapidação. E aí Jesus, para acabar com esse ato, que é muito bárbaro, né? Você apedrejar uma pessoa por conta de um adultério, ele criou uma outra penalidade para esse ato, substituindo esse apedrejamento pela impossibilidade de um segundo casamento no caso de adultério. Mas essa, como a gente sabe, é uma lei civil, é uma lei passageira e que não tem mais nada a ver com a atualidade. Sobre poligamia, é bom a gente também trazer esse ponto. A doutrina nos mostra que, com o passar do tempo, quando a gente for evoluindo moralmente, a poligamia vai deixar, sim, de existir, tá certo? Então, vamos parando por aqui, porque já deu o nosso tempo. Mas veja quanta coisa interessante, e a gente ainda teria muita coisa para falar sobre esse tema, né? Envolvendo aí casamento, divórcio e tudo que decorre dele, né? Adultério, poligamia, planejamento reencarnatório, muitas coisas, né? É um tema muito interessante mesmo para ser estudado. Mas vamos encerrar por aqui, vamos fazer a nossa prece. Vamos lá?
elevando os nossos pensamentos a Jesus, mais uma vez, ao nosso Pai maior, que é Deus, essa consciência cósmica que nos orienta, que nos ilumina, que nos guia, a espiritualidade amiga, a Maria Santíssima. Elevamos os nossos corações a Ti, Pai, em agradecimento por aprendermos mais um pouco com a doutrina espírita, com o Evangelho do nosso Mestre amado Jesus. Abençoa-nos, Senhor, abençoa os nossos propósitos de melhoria espiritual, que possamos, Senhor, progredir cada dia mais para chegarmos a Ti. Supre, Senhor, as nossas necessidades. Ainda somos extremamente fracos moralmente e por isso necessitamos tanto de Ti, do Teu amor. Que as Suas energias, Senhor, se derrame sobre cada um de nós, nos reequilibrando, nos iluminando. E nesse momento nós estendemos essas energias salutares, não só em favor de nós mesmos, mas em favor do nosso próximo. Estendemos essas energias em favor dos irmãos que amamos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas também daqueles que porventura se considerem os nossos inimigos, os nossos antagonistas, que toda e qualquer energia inferior possa ser desfeita pelo teu amor. Rogamos, Senhor, em favor de toda a humanidade, que onde haja um irmão em sofrimento físico, espiritual, emocional, que ele possa ser amparado, Mestre, pela espiritualidade amiga. Rogamos, enfim, por toda a humanidade terrena, pelo planeta Terra, para que, Senhor, o ser humano, cada um de nós, possa interiorizar o teu reino de paz, de amor em nossos corações, que possamos em breve dizer: estamos na terra regenerada. Fica conosco, Jesus, Deus Pai de amor, nos ilumina, nos envolve, nos protege, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Um abraço fraterno a todos. Nos vemos em breve.